Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Bom, eu acho que a partir dessa compreensão mais global, mais geral, mais heterogênea, mais plural da cultura, nós temos que associar isso ao processo educativo. Eu acho que não existe cultura ou difusão cultural ou produção cultural sem um reconhecimento desse universo dentro das institucionalidades de formação. Então, se dá através das escolas. Ou, porque você... Como é que eu coloco isso? Eu coloco o que é essa cultura, essa visão vai levar uma visão do gestor, da própria máquina administrativa, a ter uma visão estratégica da cultura. A cultura presente ali de forma a intercalar, a fazer a junção de todas as ações. Então, você está no meio ambiente, mas você trabalhou o meio ambiente, você trabalha alimentação, você trabalha saneamento, você trabalha saúde, você trabalha inclusive a música também, vai chegar nas artes, mas você trabalha isso de forma ampla, moradia, habitação, locomoção, né, educação. Então, tudo isso essas coisas estão interligadas e elas devem estar presentes numa visão estratégica, e aí entra o papel do processo de formação. Eu acho que nós precisamos ter essa visão, a prefeitura precisa, de uma vez por todas, ter essa clareza do papel estratégico da cultura. Eu gosto muito de mencionar o Gilberto Gil, porque eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade com o governo Lula, primeiro pela própria pessoa dele, o governo, representar ter assim, alguns elementos simbólicos para a cultura brasileira, como a questão da cultura oral, a questão da cultura política, a questão da nordestinidade e outros elementos que são simbólicos demais do trabalhador, da divisão do trabalho braçal, do trabalho intelectual, que foram paradigmas quebrados por essa eleição, por esse processo. E o Gilberto Gil foi uma pessoa que conseguiu, e aí colocar a cultura nesse campo estratégico e a gente ter algumas lições plenas disso. Então a discussão não era vai ter show disso ou disso, mas é o seguinte: o brasileiro pode. O brasileiro não desiste nunca. Isso perpassa essa ideia de cultura. Então, numa cidade como Fortaleza, eu acho que a cultura é isso. Mas isso depende de uma visão. Por exemplo, alguns grupos têm uma visão estratégia de cultura que o Ceará não tem identidade, porque foi vaqueiro, porque todo mundo andou pelo sertão, tinha identidade, que a nossa identidade é de Miami. Aí você vai perguntar por que a ação do turismo deles eles têm essa visão, porque eles têm uma visão lá atrás de cultura, que nós não temos uma identidade, nós não podemos criar essa identidade, nós tivemos pouco tempo para criar essa identidade, não temos esse elemento, e a nossa cultura é de Miami mesmo, é para vender a praia e a cerveja e outros elementos que acompanham essa dualidade. Então, esse grupo pensa assim. Então, se nós pensarmos diferente, vamos pensar Fortaleza como uma cidade que, embora tenha crescido muito rapidamente nos últimos 100 anos, mas que seja capaz de ter sua identidade cultural, de ter sua produção, sua difusão, seu conhecimento e sua população reverenciada e respeitada dentro da escola. Porque às vezes você vê o seguinte: a educação física é o 1, 2, 3, capoeira está ali na esquina, mas não está dentro da educação física, porque não está no currículo. Perfeito. Porque não existe capoeira dentro do currículo escolar, não é possível ainda, e o professor não recebe a formação de capoeira na universidade. Então, essa discussão de cultura é interessante, porque existem as leis, existe a valorização da cultura afro, da história e tal, mas essas informações todas ainda não estão presentes, né, no nosso cotidiano. Então, a gente precisa avançar muito. Antes da gente passar para o nosso segundo quadro, e você reflete agora um assunto que essa semana eu estava discutindo com meu filho pequeno, que um pouco dessa coisa de você aquela ideia de que de fato, né, a nossa história, você estava mencionando a historicidade da nossa cultura, por exemplo, como é que a gente não vê aqui em Fortaleza, por exemplo, eu não vejo em canto nenhum aniversário de criança, por exemplo, que você evoque esses personagens da nossa cultura nordestina, da cultura brasileira. Né? Por exemplo, fazer um aniversário colocando boitatá, saci pererê, mula sem cabeça e tal, né? Vem aquela coisa da força da televisão que traz os enlatados e que acaba, não que você vá negar a cultura que é mundial, ela é universal, mas você pode todos, ter, pode ter essa conviver, né? Mas se você tiver essa visão da possibilidade dessa construção, né? Se você tiver essa visão da construção, você constrói. Você demarca no plano geral, no plano transversal de todas as ações, de todas as gestões, e um parlamentar, ele é muito importante nesse aspecto. Porque primeiro ele precisa viver essa cultura. Às vezes nós temos parlamentares que se dizem defensores da cultura de Fortaleza, às vezes estão numa comissão de cultura, outro está representando não sei o quê, mas você não vê esse rapaz na cidade, nas esquinas das cidades, nos bares da cidade, nos carnavais, nos shows e tal. Então como é que ele fala de cultura se ele não vive a cultura? Bom, então vamos ter que passar aí aqui. Isso eu gosto de você, porque eu acho que você tem esse compromisso e vive esse compromisso, inclusive, de recorrer, né,
realizadores, aos criadores, aos estimuladores, né, aos animadores da nossa cultura. Vamos criar um espaço disso na Câmara Municipal para que, de fato, a gente possa fazer esse resgate. Lembrando que é muito importante a questão dos investimentos, não apenas em volume de recursos, mas na qualidade desse gasto. Né? Porque nós tivemos aqui em Fortaleza um avanço interessante nesse sentido. Aliás, lembro bem no primeiro ano da gestão da Prefeitura Luiziano, no primeiro e segundo ano, que nós tivemos aqui a visita do ministro Gilberto Gil, que foi um grande ministro da Cultura do governo Lula, onde ele percorreu o Brasil inteiro, né, cobrando que os municípios aplicassem 1% do seu orçamento em cultura. Ele defendia nós saímos aqui sistema nacional, o sistema nacional. Implantação do sistema nacional. Nós saímos de Fortaleza de 2002, que era aplicado 0,44%, para 1,65% no ano de 2010. No ano de 2009 teve um pico por conta dos gastos que foram realizados lá com a construção do CUCA da Barra do Ceará. Mas nós vamos agora fazer uma pequena, não intervalo, né? Na verdade agora é a nossa dica cultural do Deodato Ramalho em tempo real desta quarta-feira. Para os amantes e simpatizantes dos tradicionais shot, chachado e baião, que fazem os casais dançarem de roxinho colado, nós temos uma dica que fica perto de você e é gratuita. Todos os domingos, às 7 horas da noite, acontece o Forró no Mercado, com sanfonas, pandeiros, triângulos e zabumbas que marcam o ritmo do arrastapé. Uma realização da Secretaria de Cultura de Fortaleza. O Mercado dos Peões fica entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Scioli, no centro de Fortaleza. Junte sua turma e confira. Bom, estamos aqui voltando para o nosso Deodato em tempo real, através do www.deodato.org.br. E aqui temos uma pergunta do nosso internauta, Manuel Messias. Obrigado, Manuel Messias, por estar nos acompanhando aí e dando a sua contribuição nesse debate, que mais do que um debate na campanha, ele vai me servir para me dar fundamentação, para me dar elementos, para que, como vereador, a gente possa desempenhar um bom papel na defesa da nossa cultura e na promoção da nossa cultura. O Manuel Messias, da Conexão Criativa e do Shopping Solidário Bom Mix, no Grande Bom Jardim. A comunidade do Bom Jardim é um espaço de realização e de criação de cultura fantástico. Lá tem várias manifestações aí, eu conheço muita movimentação ali pelo Bom Jardim, na área da música, na área dos sites, no rap, a moçada aí do rap, do hip hop, que tem feito um trabalho muito interessante ali no Grande Bom Jardim. E o Manuel Messias dirige a pergunta exatamente para você. O Ministério da Cultura tem incentivado o conceito da economia criativa. Criou uma secretaria. Qual a opinião do PIN de Fortaleza sobre esta política de incentivar a cultura e também com o mercado de trabalho e geração de PIB, ou seja, de Produto Interno Bruto, como espaço de criação também de riqueza nessa realização cultural? Não, para você ter uma ideia, e aí a gente vai dar um exemplo que talvez não seja referência para a gente, mas se você pegar a economia americana, você tem como segundo elemento arrecadador de impostos a cultura do entretenimento. A primeira das armas, felizmente, a segunda do entretenimento e a terceira do automobilismo. Esse exemplo não quer dizer nada, mas se a gente for olhar, essa discussão é bastante recente no Brasil, é uma discussão salutar. O Ministério teve consciência de criar uma secretaria da economia criativa para começar essa discussão, porque essa economia criativa, você chama todo um trade, todo um conjunto de ações vinculadas à produção, à difusão e à produção cultural, não só de shows, mas de todas as discussões, seminários, produção, discos, shows, livros, e aí vai para tudo, capoeira, escola, tudo você pode estar encarando, assim, tudo que houver criatividade, que houver simbologia, está dentro desse universo da economia criativa. E a nossa economia criativa ainda é muito informal. Você começa pelos próprios artistas, esses segmentos de artistas estão, na grande maioria, na informalidade. Né? E agora que a legislação começa a tratar isso, olha, você vai ter que pagar isso, vai ter que contribuir com isso. Então, eu acho uma discussão salutar, eu acho que Fortaleza, a Prefeitura precisa também, quer dizer, que o Ministério discute num campo mais amplo, focar essa discussão, chamar essa discussão para o município, né, no tocante à questão específica de como o município pode criar essa discussão e pode avançar na possibilidade de fortalecer esse mercado e essa economia criativa. Eu acho que nós temos um potencial muito grande e nós não usamos esse potencial. Nossa economia criativa é muito desvalorizada. Inclusive, dentro do universo, você citou o turismo, dentro do universo do turismo, nós não temos um investimento
exatamente assim um investimento mais objetivo no turismo cultural, mas só no turismo do entretenimento, do lazer. Você não tem ainda essa visão. Quantos museus você tem em Fortaleza que tratam? Um dia a gente estava pensando, o Museu do Mar, do Homem do Mar, não sei o que. É legal, o aquário é legal? Pode ser, mas cadê o Museu do Mar, do homem que criou isso aí, do homem que inventou essas jangadas, de Piúba que ainda está pescando, que está trazendo, do homem que é referência, né, o jangadeiro, nos quadros do Raimundo Sela, na nossa cultura mesmo. E há um grupo aqui em Fortaleza, lá na Sabiaguaba, que tem lá um museu, o companheiro Rude, que tem lá um museu, né, e que é um espaço muito interessante de visitação e de conhecimento da história daquela comunidade.